Então o sensor ele é piezo resistivo. Aí começa um conflito. Piezo resistivo. O que quer dizer isso? Ele tem um circuito de leitura de alto valor ohmico. Tem sensores de pressão que chegam a trabalhar na ordem de 500 mega-ohms, 500 kilo-ohms. São 500 mil ohms de resistência para converter a variação da célula numa tensão plausível. Então o sensor ele vai converter a pressão num sinal. Só que aí ele tem dentro do módulo uma carga resistiva para leitura. Na eletrônica a gente chama isso aqui de resistor pull-up. Pull-up, up, para cima. Ele puxa para cima o sinal, ele tem tendência de puxar para cima. Por quê? Qualquer falha que acontecer, quem domina o circuito é essa tensão que passa pelo resistor. Então, se acontecer alguma falha aqui, quem é que vai dominar o circuito aqui? Os 5 volts. Então aí é a maneira que tem do processador saber aonde se tem defeito no circuito de leitura. Façam esse teste. Pode ser neste carro aqui. Desliga o sensor de alta pressão para vocês verem que na linha de sinal vai retornar 5,6 volts nesse carro aqui. Isso é linha de diagnóstico para dentro do módulo de injeção. Então dentro do módulo tem esse resistor pulando para fazer diagnóstico. Então, quando o sensor trabalha, eu fiz um mero desenho explicativo. Não é que seja assim, não tem nenhuma engrenagem lá, é meramente para demonstrar. Então tem um circuito de deformação. Conforme essa célula se deforma, ela mexe na tensão do sinal. Então quando o circuito está com uma baixa pressão, a minha tensão aqui dentro é baixa. Então eu tenho aqui o meu circuito avaliando ali, tá? Então diminui a minha tensão, diminui a pressão. Aqui eu tenho a tensão do sinal. Quando aumenta a pressão, aumenta a tensão. Pode ver que aumentou a tensão aqui, aumentou o valor de pressão. Aqui eu tinha uma Ranger 5 cilindros com 2,7 volts, acusando 1120 bar de pressão nessa situação momentânea aqui. A variação da tensão dentro do tempo. Já existe sensores de pressão de alta digitais com comunicação SENT também. Falando um pouquinho de injeção direta, o Cruze 1.4 Turbo, ele usa sinal digital no sensor de pressão do sensor de pressão do tubo de alta pressão. Então aqui eu tenho um carro com injeção direta. O Cruze 1.4 Turbo com injeção direta também usa um sensor digital. Não é mais analógico variando a tensão. Então aqui vocês podem ver que aumentou a tensão, aumentou a pressão. O processador mede tensão, pela tensão ele estima a pressão. Então a pressão aqui resulta num sinal em volts. O processador enxergando esta tensão, ele sabe quanto tem de pressão dentro do tubo aqui. Aqui nós temos uma Amarok 2017 com a variação, isso aqui é valor real, não é valor eu acho. É valor, eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. Eu trabalho com reparo de modos, eu trabalho também parte de análise lógica do programa. Eu consigo puxar isso aqui de dentro do programa. Então, eu peguei o valor real da pressão e o valor da tensão. Aqui, na realidade, eu tenho 50 e 50 bar. O sistema tem condições de enxergar a variação de 5 em 5 bar, mais ou menos. Ele consegue enxergar isso aí. Então aqui eu peguei uma média de valor, porque não cabia tudo dentro da tela aqui, então eu peguei de 100 em 100 bar e a tensão resultante de uma Amarok 2017 motor CSH. Então eu tenho aqui uma placa de uma central, o circuito chegando lá no processador, o sinal está chegando aqui. Isso aqui é uma imagem real de uma central. Então o sensor de pressão ele faz essa leitura de sinal. Ele vai fazer essa leitura. Então eu vou ter aqui, num teste rápido, o retorno de 5 volts da alimentação do sensor e o retorno de 5 volts do circuito do sinal. Se eu medir isso aqui e tiver esse retorno, o chicote elétrico não tem defeito, não tem problema nenhum. Eu poderia fazer uma dissertação sobre pressão de reio aqui de mais de 2 horas. Só que nós não temos 2 horas para fazer essa dissertação. Então aqui é só uma passagem de informação.
No meu teste rápido, com aquela ferramentinha que eu mostrei para os senhores, eu consigo fazer isso aqui com aquela minha ferramenta. Eu vou olhar lá no scanner, ele vai me dar um valor em tensão. Quando ele tem o valor em tensão lá, aí eu vou olhar isso aqui e vou ver. E aí eu vou validar e vou dizer assim, o meu circuito elétrico está bom. Na maioria absoluta dos sistemas, 2,5 volts é na faixa de 900 bares de pressão. Então eu consigo fazer uma simulação de teste para mim avaliar chicote elétrico e dizer que o meu circuito está bom. Só que eu tenho agravantes no sistema. Eu tenho tudo isso aqui para possibilidade de falha. Então quando ele dá código de falha de sensor de pressão, eu posso ter problema de retorno excessivo dos injetores. Então quando tem o retorno está excessivo, dá queda de pressão. Se deu queda de pressão, toda a minha parte de cálculo de pressão-alvo cai no chão. Eu posso ter válvula de segurança com defeito. Então existe todo um procedimento de análise diagnóstico para me determinar. O veículo apresentou erro de pressão no tubo reio de alta pressão. Aonde é o problema? Eu consigo fechar o circuito e dizer assim, o defeito está ali. Tem como chegar nesse diagnóstico sem precisar trocar peça. A única peça que a gente terá que trocar para dar certeza absoluta é a válvula de controle, porque não há teste dinâmico para ela. Não tem um teste conclusivo para dizer assim, eu vou trocar a válvula de pressão, eu vou medir a válvula de pressão e vou dizer que o defeito está nela. Não tem. A única ferramenta que consegue analisar ela é a bancada de teste da Bosch, uma EPS, uma 715, 820 e outras tantas. É a única que consegue dar certeza. Agora nós, medindo com multímetro, com osciloscópio, não conseguimos dar essa certeza de funcionamento dessa válvula. Então eu posso, tem diagnóstico para bomba de alta com defeito, quando não gera pressão, tem diagnóstico para o sensor, tem diagnóstico para retorno dos bicos, um teste banal para vocês fazerem dos injetores, para dizer que tem defeito de vazão dos injetores. Pega um retorno, pega um cano de injetor normal, manda fazer um adaptador para o compressor de ar. Desliga o injetor, mete aquele adaptador e mete ar no compressor. Se tiver defeito no injetor, ele fica borbulhando aqui em cima, no retorno. Não pode borbulhar ar nenhum. O ar do compressor é 8 kg na faixa, 12 kg alguns modelos de compressores. Se botar 8 kg de pressão de ar no injetor aqui, não pode borbulhar no retorno do injetor. Borbulhou ar no retorno do injetor, esse injetor está condenado. Pode mandar ele para o reparo, não presta mais. Não pode borbulhar.